Olá, eu sou Luiz Fernando Quilici e você está na audiência do Cerâmica 360, um giro completo pelo universo da cerâmica. Entrevistas, análises, comentários, tudo sobre a indústria cerâmica no Brasil e no mundo. Cerâmica 360, um produto editorial do grupo JC. E no programa de hoje eu converso com Sérgio Magalhães, presidente da Vidro Real, indústria fabricante de pastilhas de vidro, sediada no município de Mojimirim, aqui no interior paulista, e também presidente do Conselho de Administração da Associação dos Fabricantes de Cerâmica para Revestimentos, Louças Sanitárias e Congêneres, a Anfacer. Sérgio, seja bem-vindo ao Cerâmica 360. Ô Luiz Fernando, é um prazer muito grande estar aqui. Seu programa é muito importante, quero te agradecer o convite e agradecer também o Jornal da Cidade, porque é importante sempre nós estarmos como associação de classe divulgando o que fazemos, não é? De modo que é um prazer grande e muito obrigado. Obrigado a você, Sérgio. E eu já começo apresentando um tema que é importante e que tem a ver com a tua história de vida. Você é uma pessoa com muitas participações e grandes contribuições dadas ao associativismo brasileiro. Teve grandes passagens pela ABMAC, Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas, a Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, também a AgriShow, e conclui agora o seu segundo mandato à frente da Anfacer. Conte pra gente um pouco da sua atuação à frente desses movimentos industriais e fale sobre sua passagem pela presidência do Conselho da Anfacer. Eu tive uma vida bem-sucedida em alguns setores e quis retribuir para esses setores um pouco da experiência que eu ganhei, da possibilidade de cuidar bem da minha família, de ter um negócio, de ter emprego. Então eu sempre achei que nós deveríamos doar uma parte do tempo para esses setores onde eu tive uma contribuição muito grande, não é? E realmente estive na frente da BIMAC por mais de 13 anos. Ainda participo do Conselho Quilici como presidente emérito das reuniões de diretoria e tive à frente de outras associações também, como a BNT, que eu fui diretor por vários anos, da Fiesp, que eu fui vice-presidente por 8 anos com o Paulo Scaff, de algumas organizações militares também, eu fui vice-presidente da Associação dos Oficiais da Reserva do Exército, estou numa outra associação que presta serviço para o Exército, que se chama SOAMI, que cuida de uma série de monumentos. Eu acho que a gente precisa dar uma parte do tempo nosso para ajudar alguns setores que também nos deram uma ajuda muito grande, não é? E atualmente eu tenho dedicado uma boa parcela do meu tempo com a Anfacer, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmicas e Louças. E participo do conselho já há muitos anos, talvez uns 12, há 14 anos. E tive a satisfação de me indicarem aí há 2 anos atrás para presidir o conselho, o que é uma satisfação coordenar tantas pessoas importantes que tem lá dentro do conselho, não é? E fazer um trabalho para ajudar o setor. Daqui a pouco eu vou voltar a falar sobre a Anfacer especificamente, mas antes de tocar nesse ponto, eu quero que você fale um pouco sobre a AgriShow. Você foi presidente dessa feira, uma das maiores do segmento do agronegócio no mundo. E como é que foi essa sua experiência pela passagem da presidência da AgriShow? Você deve ter algumas histórias muito interessantes para contar nessa trajetória. Eu, quando assumi a BIMAC, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas,
eu percebi que a associação forte é a que tem dinheiro. É muito difícil você prestar bom serviço aos associados... Coordenar projetos... Sem dinheiro, não é? E eu sabia que na Europa as grandes associações de máquina tinham feiras próprias. E eu fiquei procurando um espaço para fazer uma feira aqui no Brasil. E naquela época existiam N feiras agrícolas e todas muito pequenas. Cada município fazia sua feira. E aí nós decidimos fazer, a exemplo de uma feira americana que se chama Farm Progress Show, que está no norte dos Estados Unidos, no meio, no cinturão do milho, uma feira bem parecida com ela. Então, na verdade, foi uma cópia do Farm Progress Show. Eu tive a ajuda de muita gente, inclusive do secretário da Agricultura, na época, que era o Roberto Rodrigues. E a grande dificuldade de fazer feira era o espaço. Naquela época só tinha o Anhembi. Então, para fazer uma feira de máquinas, precisaria de um espaço, não tinha. E essa feira era uma feira ao ar livre. Eu conversando com o Roberto, você tem uma fazenda parada em Ribeirão Preto. Eu digo, não pode ter melhor lugar. Porque tem um bom aeroporto. Sim. Tem um entroncamento rodoviário fantástico, importantíssimo, né? Pega muito fácil Mato Grosso, Goiás, São Paulo. E fizemos uma feira que foi um grande sucesso. Não poderia deixar de ser. O Brasil também estava decolando na agricultura. Isso foi em que época, Sérgio? Foi mais ou menos na época de 90. E tivemos uma série de percalços no começo. Nós começamos em 10 associações e terminamos em 4 associações. A BIMAC tem 70% e nós temos como sócio a ANDA, que é defensivo, ANDEF, que é fertilizante, e a BAG, cada um com 10%. E foi nessa época que, na sua época, à frente da AgriShow, que a ABIMAC tomou a iniciativa de adquirir uma parte, 10% da feira, salvo melhor... Nós começamos com 10%, porque eram 10 associações, não é? Quem começou a feira foi a ABIMAC, tanto que a AgriShow está registrado em nome da ABIMAC. Mas o pessoal resolveu escolher para administrar a feira a ABAG. Nós éramos 10 associações, cada um com 10%. A ABAG teve problemas na administração, primeira vez que fazia uma feira complicada, uma feira ao ar livre, né? Porque não é que a gente mostra no AgriShow a máquina bonita numa vitrine. É a máquina trabalhando, plantando, colhendo, pulverizando, enfim, fazendo todas as atividades do campo. Ela efetivamente operando no terreno. Né? Isso aí. E a feira deu um prejuízo muito grande no começo, $1 milhão. E aí o pessoal quis desistir. Eu digo, não vamos desistir. E aí nós ficamos em 4, sendo que eu fiquei com 70% da feira. Eu, a BIMAC, né? A BIMAC ficou com 70% da feira, a ANDA, a ANDEF e a BAG, cada um com 10%. Então, hoje nós temos 70% da feira. A feira é uma feira lucrativa, ajuda a manter as atividades da BIMAC, que é uma entidade setorial muito forte. Sem dúvida. Com muitas filiais. Nós temos no Rio, Minas, Porto Alegre... As chamadas regionais, não é? Da BIMAC. Muitas regionais. E ali eu ganhei também uma experiência muito grande em fazer trabalho forte com o governo. Eu fui presidente por 13 anos, não é? Os 13 anos que eu tive à frente do AgriShow, eu levei o presidente da República passar um dia conosco. Isso é sempre importante, porque ele vem com uma série de deputados da área ruralista, o presidente vem com o ministro da Agricultura, vem com o ministro da Indústria e Comércio, e você tem um dia para fazer pleitos, fazer sugestões, até para fazer críticas, porque o ambiente fica descontraído. Então, o AgriShow deu um suporte muito grande para a BIMAC. Agora, Sérgio, você comentou que durante 13 anos esteve à frente da AgriShow através do braço da ABIMAC. 13 anos, eu imagino, pelas minhas contas aqui, de forma muito rasa, pelo menos 3 presidentes da República passaram ali pela AgriShow, outros tantos governadores, dezenas de deputados estaduais, federais, senadores.
Hoje a gente percebe que há ainda um certo desalinhamento do setor da agricultura em relação ao governo federal. Isso já acontecia naquela época? Olha, eu peguei 5 anos do governo Fernando Henrique. Então nós tínhamos terminado o Plano Real, a inflação era praticamente zero, o país, infelizmente, crescia pouco. Mas nós conseguimos fazer, com o apoio do Fernando Henrique, com o apoio dos ministros da Agricultura que passaram, um trabalho muito forte para levar conhecimento ao agricultor. Está começando o plantio direto. Plantio direto, você acabou de cortar o milho, por exemplo, você deixa a palhada em cima, ela mantém a umidade do solo, evita erosão. Você depois entra com uma máquina que faz um rasgo na terra, coloca a semente, um pouco de adubo e fecha. Então evita de arado, grade, muitas passagens de trator por cima. E nós fizemos um trabalho muito forte. Eu me lembro que naquela época o ministro da Agricultura pediu que nós fizéssemos trabalho para fazer o reparo do pasto velho. Então nós fizemos muitas demonstrações de como readequar novamente o pasto. Nós fizemos também, não só a pedido do governo, mas também porque achávamos que devíamos fazer um trabalho muito forte com o pequeno agricultor, o microagricultor, o sujeito que ganhou um pedaço de terra, para levar conhecimento para ele, né? Então nós fazemos um trabalho muito grande de levar ônibus aos municípios, pegar esse pequeno agricultor, até 400 quilômetros de distância. Ele vem à noite, nós damos um café da manhã reforçado para ele, soltamos ele na feira. A feira tem muita coisa para o pequeno agricultor, para levar conhecimento. Então, foi um trabalho gratificante que nós pudemos fazer, foi muito importante do ponto de vista político, né? Eu levei o presidente Lula 8 anos lá, passou sempre um dia conosco. Nós fizemos algumas vezes, junto com o Roberto Rodrigues, trazendo todos os ministros da agricultura, todos os países da América Latina, né? O que ajudava a vender também. Nós fazemos ainda um trabalho muito forte com bancos, para dar financiamento especial para o comprador, né? De modo que é uma feira que eu entendo que tem ajudado muito a agricultura brasileira a estar no patamar que está. E foi uma época em que o pessoal comprou muito equipamento, aumentou muito a produtividade. Eu ouso dizer hoje que o agricultor é mais produtivo do que o industrial. Eles têm que investir mais, porque eles têm um problema de tirar do campo e levar até o porto. É um problema complicado aqui no Brasil. Ele precisa ter custo muito baixo dentro da porteira para poder ter essa etapa e concorrer com países que não têm esse problema, não é? Mas ajudamos, inclusive, o governo a fazer entendimentos com outros países e exportar. Nós pegamos até hoje, imprensa, por exemplo, da África do Sul, porque queremos vender lá. Pessoal especializado em agricultura. Trazemos para o Brasil e fazemos um giro por fazendas. Idem com a pecuária, não é? O que eu acho que a AgriShow tem dado e vai continuar dando, porque esse processo de produtividade, de modernização é contínuo, não é? Sim. Um trabalho muito importante aqui para a agricultura brasileira. Eu fico muito feliz de ter participado desse processo. Não é à toa que hoje a agricultura é um dos grandes motores, se não o principal motor da economia nacional e alavanca as exportações brasileiras. Compete atualmente com o setor de petróleo e gás nas exportações. Isso aí, acho que está em segundo lugar hoje, não é? Muito em função daquilo que aconteceu com o clima recentemente, especialmente no Rio Grande do Sul, né? Uma queda na safra. Mas briga entre primeiro e segundo, não é? E nós temos um PIB crescendo muito em parte por isso também, não é? Produto agrícola, isso que nos permite importar bastante. Agora, você tocou num tema
específico sobre as dificuldades do produtor, do industrial, enfim, em conseguir levar o seu produto ao mercado consumidor. E aí eu volto ao setor cerâmico porque, por ocasião da sua posse na Anfacer, no seu primeiro mandato, março de 2023, você afirmou numa entrevista, abre aspas, o setor de revestimentos cerâmicos é uma indústria relevante no Brasil, gera empregos. Somos o 7º exportador mundial com grandes possibilidades de expansão, fecha aspas. Você disse mais, abre aspas, vamos atuar para avançarmos na redução de impostos e reforma tributária, uma economia sólida e segura. Eu pergunto, Sérgio, de 2023 para cá, na sua avaliação, quais foram os avanços e retrocessos para o setor cerâmico nas áreas da internacionalização da cerâmica e na área tributária? Vamos começar pela segunda pergunta. Na área tributária, nós fizemos um trabalho muito grande junto com a Confederação Nacional da Indústria. A CNI. A CNI. De conversar com o deputado, de fazer um pouco de pressão. E a conclusão que eu chego é, a reforma tributária que nós temos foi a possível. Não foi a melhor, não foi a desejável, mas foi a possível. Ela vai ser extremamente benéfica para o setor cerâmico e para o setor industrial, principalmente pela simplificação. Nós devemos pagar um pouco menos de imposto, mas muito pouco, porque privilegiaram setores demais, diminuindo a tributação. O governo precisa de uma certa arrecadação. Quando menos pagam, quem paga, paga mais. E eu acho que teve um excesso de liberalização por parte dos deputados. Mas, como eu disse, foi a reforma tributária possível. Pela simplificação vai valer muito a pena. Muito mais difícil de errar, nós vamos ter muito menos gente trabalhando para o governo dentro da empresa e a nossa produtividade vai aumentar. Com relação à exportação, nós temos um problema muito sério que é o custo do gás. O custo do gás nos tira competitividade com relação aos nossos concorrentes. Como você bem disse, nós somos o 3º maior produtor. Nós temos a China produzindo muito, depois vem a Índia, depois vem o Brasil. Naturalmente, nós deveríamos ser também o 3º maior exportador. E tem muita gente na nossa frente. Tem Itália, tem Espanha. E o nosso gargalo é o gás natural, que é caro demais. Eu vou te dar alguns números. No México, os fabricantes de cerâmica pagam $1,86 por milhão de BTU. Nós aqui estamos pagando entre 17 e 18, depende do valor do dólar. E nós pagamos em real e você precisa converter em dólar para poder comparar. Mas é muita diferença, de $1,86 para $17. Nos Estados Unidos, os nossos concorrentes estão pagando $3,14. Nós $17, $18. A Itália e a Espanha estão pagando cerca de $11, mas o governo dá uma isenção de impostos, devolve dinheiro e custa mais ou menos $8 o milhão de BTU. Assim mesmo, o nosso preço é 90% acima do preço de uma Itália, de uma Espanha. Eu vejo com muita preocupação a Índia e a China. A Índia e a China estão pagando $6, $7 o milhão de BTU, mas estão fazendo um linhão, numa correria enorme para trazer o gás da Rússia, que a Europa deixou de comprar por causa da guerra da Ucrânia. Eu acho que no ano que vem ele já tem gás da Rússia, $2 o milhão de BTU. E a informação que eu tenho é que eles fizeram um contrato extremamente privilegiado com a Rússia, usando o preço que o consumidor paga, que é subsidiado. Então, talvez eles estejam pagando um preço inferior a $2. Então, esse é um problema muito grande. Se o gás abaixasse de preço, o preço da cerâmica cairia, porque o setor é muito competitivo. Então, mais de 70 empresas, não dá acordo, e nós teríamos melhores condições de poder exportar.
O Brasil precisa exportar mais cerâmica. Exporta muito pouco. Estamos exportando cerca de 12% da nossa produção. Exato. Poderíamos exportar muito mais, deveríamos estar exportando mais, não é? A nossa meta na Anfacer é chegar em 30%. Para isso, nós vamos ter que reduzir o preço do gás. Nós estamos fazendo um esforço muito grande para ajudar na Anfacer o ceramista a exportar mais. Eu, quando assumi a presidência da Anfacer, nós que fazemos a feira Revestir, nós trazíamos na feira compradores estrangeiros, pagando tudo, pagando a passagem, pagando a estadia, levando muitas vezes para visitar alguma empresa e pondo em contato com o ceramista. A Revestir, você sabe, é uma vitrine do setor cerâmico. Uma feira extraordinária, uma das maiores do mundo. É a segunda maior do mundo, não é? E o material está bem exposto, o proprietário está lá com vendedores. Nós trouxemos, quando nós entramos, 10, 12 compradores de fora no Brasil. No ano passado, nós trouxemos 43. Esse ano, Quiles, nós estamos trazendo 74, 75 compradores. E a ideia é, no próximo ano, na feira de 26, e na de 25, nós estamos trazendo esses 73 compradores. E são lojistas de fora, são distribuidores de fora, de modo que nós estamos fazendo um esforço para tentar fazer com que o ceramista exporte mais, não é? Eu vejo com um pouco de preocupação esse ano, não é? Nós temos um pouco de capacidade ociosa, cerca de 20% de capacidade ociosa o setor tem, e a grande saída é a exportação, não é? E a venda no mercado interno, mesmo que cresça 3%, 4%, 5%, ainda pouco. Deixa com capacidade ociosa. Eu acho que nós vamos ter que correr muito atrás de exportação, é o que eu recomendo ao ceramista, não é? E correr atrás de inovação. É o que vai permitir vender um pouco mais, mas o preço do gás é fundamental. A Aspacer fez um trabalho extraordinário permitindo a abertura de mercado, que nós só podíamos comprar gás da Petrobras. A Petrobras tem uma boca um pouco grande demais. É um pouco difícil de conversar com eles e tentar mostrar que todos se beneficiariam muito com gás um pouco mais barato. E que não é esse o preço que se pratica no resto do mundo, não é? Mas temos que estar levando isso em consideração. E a Aspacer fez um trabalho de abertura de mercado. Hoje nós temos possibilidade de comprar em outros lugares, não é? Eu acho que isso foi fundamental para que a gente faça um trabalho mais coordenado, por exemplo, de comprar gás na Argentina. Enfim, de começar a diminuir o preço do gás, como um pouco já caiu, não é, Luiz Fernando? Esse é um aspecto que eu quero tocar com você agora, Sérgio. Como você colocou, o gás natural é um insumo indispensável para a indústria cerâmica de revestimento. Em muitos casos, o gás natural chega a representar 30%, 35% do custo total de fabricação de 1 metro quadrado de cerâmica. É o principal item de custo da indústria cerâmica nacional. E, recentemente, em função até de um trabalho que você coordenou, está coordenando, existe uma estratégia setorial em tentar buscar alternativas de suprimento de gás natural, além daquelas fontes que nós já conhecemos. Gás vindo da Petrobras, o gás nacional, o gás vindo da Bolívia, o GNL importado, sobretudo de Estados Unidos e Catar. E aí surge a possibilidade da compra de gás da Argentina. Você acredita nessa possibilidade da compra de gás da Argentina? Acredito muito. E acredito muito porque os argentinos, o gás na Argentina é vendido a $3 o milhão de BTU. Né? A produção, os argentinos têm
uma reserva de gás muito grande em Vaca Muerta, no sul da Argentina, que dizem que é a segunda reserva mundial de gás. Eles estão extraindo Só a gás perde de para os xisto. Estados Unidos. Só perde para os Estados Unidos. E são 4 ou 5 empresas que exploram lá. Eu tive conversando com uma empresa que se chama Pluspetrol, que é uma das maiores operadoras na Argentina. Acabou de comprar a operação da Exxon lá também. O custo de investimento para tirar mais gás não é muito grande. Perto de uma instalação de pegar petróleo ou gás no mar é um valor muito pequeno. Eles estão aumentando muito rapidamente a produção de gás na Argentina. Os argentinos consomem muito gás. Nós consumimos industrialmente 40 milhões de metros cúbicos dia. Eles consomem 70 milhões. Muito em função do clima também na Argentina. Depois, eles consomem mais 70 milhões para aquecimento de casa. Então, qual é o problema atual da Argentina? A Argentina está produzindo cerca de 100 milhões, 90 milhões de metros cúbicos dia. Só que durante o inverno, para aquecimento das casas, eles vão a 140. Eles têm que importar gás. Há um déficit nesse período. Porém, eles estão fazendo investimentos pesados para tirar mais gás. Eu acho que dentro de um ano e pouco, a Argentina vai ter mais gás do que consome no inverno. E aí o governo permite que se exporte durante o ano inteiro. Então, se eu quiser ir hoje comprar gás da Argentina, eles me vendem, porque tem sobrando. Só que no período do inverno, eles não podem entregar. Eu consigo comprar lá a $3 o milhão de BTU. Eu tive conversando, então nós temos uma série de conversações com o pessoal da Pluspetrol. É minha ideia, no próximo mês, entregar aos ceramistas um relatório dessa situação da Argentina, com quem contatar para comprar gás lá, a que preço dá para comprar o gás, aonde dá para eles colocar, enfim, dá uma série de informações para os ceramistas se quiser ir procurar o pessoal da Pluspetrol ou outra empresa. Eu tive contato também com o pessoal da Petrobras boliviana, Yacimentos Petrolíferos Bolivianos. YPFB. E eles já reverteram, porque eles têm um gasoduto que vem, voltando aqui, a Pluspetrol tira de Vaca Muerta e já tem uma linha, um gasoduto que vai até Buenos Aires, que chama Nestor Kirchner, chamava, né? Ele aí mudou de nome. E nós podemos usar o gasoduto que vem da Bolívia, que atravessa o norte da Argentina e chega até Buenos Aires, para levar gás até a Bolívia. Os argentinos, é quase certeza, vendem a $3 o milhão de BTU, posto na fronteira com a Bolívia, Yacuíba. E eu tive conversando com o pessoal da Petrobras boliviana, eles estão dispostos a deixar passar o gás da Argentina para o Brasil, até Mutum, que é a fronteira com Corumbá, por $1,50, se for contrato de médio e longo prazo. Se for contrato muito curto, eles querem $2. Então, eu acredito que é isso que vai fazer a Petrobras abaixar o preço dela, porque ela não vai querer perder esse mercado. É a concorrência. É a concorrência. Então, acho que vai ser da maior importância para nós, ceramistas, estarmos atentos para ver no momento que o gás argentino está sobrando, saber como fazer o contato, com quem fazer. E a Cimentos Petrolíferos Bolivianos permite que a gente pague para os argentinos posto na fronteira com o Brasil. A Pluspetrol é uma das empresas que eles aceitaram com possibilidade de pagar o trecho boliviano. E seguramente eles têm mais força de negociação para conseguir um preço melhor. Sem dúvida. Então, acho que não podemos ter o gás em Corumbá, argentino, dentro de um ano, talvez,
Isso vai forçar a Petrobras a baixar o preço. Para nós ceramistas, o ideal é o gás da Petrobras, né? A gente até esquece que usa gás. Você nem lembra. Lembra quando paga a conta. Né? Você não esquece, é que nem energia elétrica. Se liga, acende, desliga, apaga. Quando aparece a fatura, o chamado boleto. É isso aí. Porque nós temos da Petrobras uma segurança de fornecimento enorme, né? Não tem problema. Você realmente esquece de risco de não ter fornecimento. E sempre comprar de outro lugar, um pouco mais de risco tem, não é? É como você colocou, não é, Sérgio? É mais uma fonte que chega para compor esse mix de oferta de gás natural para o setor cerâmico, além daquele da Petrobras, do boliviano, do GNL. Da importação. E essa concorrência tende a fazer com que o preço do gás diminua para o setor industrial, especialmente para o setor cerâmico de revestimento, que é o segundo segmento da indústria nacional que mais consome gás natural no país. Agora, olha só, Quiris, isso só foi possível, a gente que está olhando o gás da Argentina, é um trabalho que, em parte, você fez dentro da Anfacer, que foi de abrir mercado. Se tivesse mercado cativo da Petrobras, não dava nem para pensar nisso, não é? De modo que eu acho que o fundamental foi o que vocês fizeram. Abrir a porteira para que a gente possa achar outros fornecedores. E são outros fornecedores, é a concorrência que vai fazer abaixar o preço do gás. E fazer esse trabalho setorial, né? Você trazer competitividade para esse setor que é importante, tem uma presença relevante aqui em São Paulo, em Santa Catarina, no Nordeste de uma forma mais pulverizada, mas o revestimento cerâmico é aquele que hoje está em mais de 80% das residências brasileiras, nas áreas internas, e mais de 80% das residências brasileiras. O brasileiro gosta da cerâmica de revestimento. E poderia comprá-la muito mais barato, né? Menor custo, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Agora, quando o papo é bom, Sérgio, o tempo passa e a hora que a gente vê, nós estamos chegando ao final do programa. Para finalizar, Sérgio, eu queria que você pudesse nos dizer aqui quais suas expectativas para o setor de cerâmica de revestimentos nesse ano de 2025. Olha, eu acho que nós vamos crescer, até porque o governo está investindo muito em construção popular, não é? Nós temos um inimigo muito grande que é o juro. Juro alto não combina com construção civil. Então, não vai ser um ano muito fácil, deve crescer muito em função de construção de casa popular. E o esforço que nós temos que fazer, eu repito novamente, é inovação. De repente fazendo uma cerâmica um pouco mais fina, tentando recuperar um pouco mais de calor e diminuir a quantidade de gás que se usa por metro quadrado, criando outros efeitos que nos ajudem a vender, e exportação. A exportação, nós temos uma chance muito grande nos Estados Unidos. Mas não só nos Estados Unidos, na Argentina também. Nos Estados Unidos porque eles cortaram a Índia como fornecedor deles. E estão cortando ainda mais a China, né? Então, eu vejo uma possibilidade muito grande de vender aos Estados Unidos. Nós teríamos que fazer um esforço maior lá. A Anfacer participa comunitariamente de uma feira nos Estados Unidos. Eu acho que essa é uma oportunidade grande de vender lá. E eu vejo com bons olhos a situação da Argentina. Está melhorando. É um comprador nosso muito importante. Parou um pouco nessa confusão aí do último governo e entrada do Milei. Mas eu acho que o Milei está muito mais acertando do que errando. Eu acho que nós teríamos que olhar muito aqui a América Latina, principalmente a Argentina e Paraguai. É uma pena que a situação da Bolívia também esteja complicada, não é? Mas, em resumo, eu acho que é ano de trabalhar muito, fazer muito esforço, e vamos tentar ganhar mais 5% aí da nossa ociosidade, mas com inovação e com exportação. Ótimo, Sérgio. Bem, obrigado, Sérgio Magalhães, pela sua presença no Cerâmica 360. Eu que agradeço. Nós estamos sempre à disposição.
Eu acho que é importante falar um pouco do que a gente está fazendo, não é? E mostrar para o teu público, teu telespectador, teu ouvinte, que a cerâmica é um setor importante, que gera muito emprego, que exporta, que não deixa que se importe, não é? E estamos fazendo um trabalho forte para levar esse setor, para criar mais emprego, para gerar mais renda, para ter mais funcionários trabalhando e tocando sua vida. Mas que é um prazer, estou sempre à disposição. Obrigado a você, Luiz Fernando Quiris. Obrigado. Obrigado, Sérgio. E obrigado a você pela audiência. Eu conversei com o Sérgio Magalhães, presidente da Vidro Real, indústria fabricante de pastilhas de vidro, sediada aqui no município de Mojimirim, no interior paulista. E também o Sérgio é presidente do Conselho de Administração da Associação dos Fabricantes de Cerâmica para Revestimentos, Louças Sanitárias e Congêneres. Não se esqueça, acompanhe essa e outras edições do Cerâmica 360 nas redes digitais do Grupo JC. Nos vemos no próximo programa. Até lá!